Olá, gente, vamos para mais uma aula. E essa daqui a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante, que é sobre a nossa criança interior. Então, antes de começarmos, vamos falar só do que foi falado na aula anterior, rapidamente. Nós falamos sobre as 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então, demos uma explicação sobre essas 4 frases e o que elas significam no momento em que a gente recita elas no processo de limpeza. Então, vamos à aula, e essa aula ela é muito interessante, porque ela é muito profunda, tá? Então, vocês vão ter um entendimento bem bacana, e espero que seja muito proveitoso. E se vocês tiverem dúvidas, mais uma vez, vocês fiquem à vontade para mandar para mim aí por e-mail, tá bom? O que é a nossa criança interior? Vamos lá. Nossa mente é composta por um subconsciente, consciente e uma supra, que muitos identificam a criança interior. Criança é a chave para a nossa felicidade e armazena informações do que ocorreu na nossa vida desde outros tempos, desde este e de outros tempos. Então, a criança interior é aquele banco de dados, vamos dizer assim, aquele banco de dados que tem tudo nosso, tudo. As coisas boas que nos aconteceram, aquelas coisas boas que vivenciamos durante outros tempos da nossa vida, para quem acredita em reencarnação, tá? Para quem não acredita, não tem problema nenhum, ela também armazena todas as nossas experiências desta vida, sejam elas boas ou sejam elas não tão boas, ok? De qualquer maneira, ela é a grande responsável pela guarda dessas memórias. É ela que guarda essas memórias lá. Ela é a tal da Unipile que nós falamos em uma das primeiras aulas, quando a gente foi dar uma introdução, né, sobre todo o processo. Criança ferida. Aí você tem a criança e a criança ferida. A criança ferida. Toda criança, sem exceção, sentiu-se ferida em algum momento da infância. Sim, todas. Entendo que pais e mães sofrem quando ouvem isso, mas costumo dizer que faz parte da evolução e da missão da vida de cada um. É realmente inevitável. Seja a criança provida de famílias funcionais ou não, com traumas mais profundos ou com infâncias bastante saudáveis, em algum momento ela registrou e interpretou determinado evento ou eventos de forma negativa, causando-lhe dor e gerando uma ferida central. O amor não foi sentido de forma plena. O suporte esperado não veio. A proteção necessária não lhe foi dada. A inclusão não aconteceu. Isso tudo gera, então, sentimentos de insignificância, de incapacidade, de não merecimento, de desamor. Diversos bloqueios se desenrolam a partir daí. Aqui pega, né? Porque na realidade é como está escrito aqui mesmo. Nossos pais, sendo bonzinhos ou sendo não tão bonzinhos, vamos dizer assim, tendo a consciência do que é educar uma criança e procurar fazer o melhor por ela, ou sendo pais que não tenham tanta consciência, porque na realidade, gente, a gente tem que entender que as pessoas só dão aquilo que elas têm. Os nossos pais fizeram o mesmo. Eles também receberam uma carga dos pais, que são os nossos avós, que também só deram aquilo que eles receberam. E nós só recebemos aquilo que os nossos pais têm para dar. Então, se eles não têm ainda um processo de consciência, uma consciência de determinados assuntos, ou determinadas coisas, ou determinados padrões, eles vão seguindo esses padrões dos pais, dos avós, dos tataravós. E assim vai indo, tá? Então, essa cadeia, ela pode perdurar por muitas gerações. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? E também eu vou dar um exemplo das gerações, do que pode acontecer, e vou dar um exemplo que já aconteceu comigo, assim como das gerações também, mas desse daqui foi muito marcante na minha vida. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer.
para vocês terem ideia, né? O que aconteceu, o que pode acontecer de marcante que vem vindo, né? Aí cada um pode usar suas próprias crenças para entender isso, ou de DNA, ou de processos de reencarnatórios, ou seja, de somente energia, que vem de gerações em gerações, né? Por exemplo, vocês devem ter percebido ou perceber que às vezes uma pessoa que bebe, quando o pai bebe, o filho bebe. E quando o pai bebe, o filho bebe, o avô bebia. Então vai criando esse vínculo, né, com a bebida alcoólica. É meio que um acompanhamento daquele padrão que as pessoas vão seguindo. Se não é o filho, é a filha. Se não é um, é o outro. Ou então, por exemplo, mulheres que se relacionam com homens que são agressivos, abusivos. Elas podem ter tido infâncias extremamente abusivas ou ter visto a mãe tendo infâncias desse jeito e ter entendido que aquele evento, né, que acontecia naquela época, num casal, dentro de um relacionamento, é o padrão, é aquilo que é a vida, porque é o que ela vive, é o que ela enxerga. Então, tudo isso vai criando essas cascas, né? Que na Cabala, para quem não conhece a Cabala chama-se de clipote. Tá? Então, as clipás, né? Elas vão segurando, gravando, deixando todas essas informações dentro delas, essas cebolas. Vamos falar em cebolas, que também eu já falei bastante em cebolas aqui. E essas cebolas, elas vão lá. Então, quer dizer, cada vez que você se relaciona com uma pessoa que, de repente, não é a mesma agressão que a tua mãe sofria do seu pai, por exemplo, que é bater, mas você também sofre uma agressão do marido hoje, ou dos maridos que você já teve, ou dos namorados que você já teve, agressões verbais, agressões de controle, né? Tudo isso são agressões. E aí você vai criando aquela capa da incapacidade, do não merecimento de um relacionamento amoroso, de não se sentir amada, de se sentir inferiorizada, de achar que aquilo tem que ser assim mesmo e é normal. Tudo isso vai criando essa capa. E essa capa, cada vez que você conhece uma pessoa nova, você automaticamente, o teu subconsciente, para fazer com que você continue seguindo aquele padrão, ela vai fazer você se aproximar de alguém que tenha de novo a mesma energia. Então, para você quebrar esse padrão, você tem que limpar as memórias que tem dessa situação. Então, o processo de memórias, ela guarda esses padrões para que você repita, porque esse padrão já é conhecido. Então, para ela, você está confortável nele. Mas, na realidade, é o contrário. A gente não está nada confortável com a situação. Só que você está tão... É como se você falasse, todo dia, se eu tomo banho frio, já estou tão acostumada a tomar banho frio, que hoje para mim já não é mais nada tomar banho frio. Mas é mentira. Você está querendo enganar você mesmo. Porque, na realidade, se você estivesse tão feliz, você não estava sofrendo. Se aquelas agressões fossem tão normais para você, por que você estava sofrendo, então? Está triste, está chorosa, está querendo arrumar um outro relacionamento para mudar tudo a sua vida. Então, vocês percebem como tudo é um processo de ilusão? Aí, a nossa criança fica falando para a gente, nosso subconsciente, deixa assim mesmo, isso daqui você já conhece, vai mexer na coisa que você não conhece, pode piorar. Isso tudo é um processo de ilusão. Tudo isso é o teu subconsciente, é a tua criança ferida, que tem medo do novo, tem medo das mudanças, e aí ela fica conversando com você para fazer com que você não tome as atitudes. Isso acontece muito. E uma outra coisa que a criança faz, a criança, quando eu falo é esse subconsciente, que é essa criança que fica ali armazenando todas e guardando todas essas memórias, como uma grande guardiã, uma grande protetora dessas memórias. Eu passei por uma situação na infância onde eu tinha que fazer uma determinada coisa, né? Eu tinha que participar de uma festa,
Minha mãe tinha me dado uma roupa, meu pai tinha me dado outra de festa, as duas de festa. E eu era uma criança que eu queria vestir, na época, a roupa da minha mãe. E não pude vestir porque o meu pai, eram separados, eu morava com ele. E aí ele, com bravo com a minha mãe, não deixou vestir a roupa dela. E o que que eu fiz? Eu idealizei que eles tiveram uma briga muito grande, onde ele empurrou ela, ou ela escorregou e caiu de uma escada. Eu fiquei com essa história na minha cabeça, com a culpa do vestido que eu tive que vestir do meu pai durante quase toda a minha vida. Eu fui ter um entendimento de que isso era uma grande ilusão, uma mentira que a minha criança entendeu, e aí criou essa historinha na minha cabeça, há uns 5 anos atrás. 5 anos atrás. Eu tenho 49 anos hoje, né, em 2021. Então, fazem 44 anos, 44 não, né, porque eu não era tão nova, mas que faça 40 anos, ou 35 anos, vamos colocar 35, eu estou vivendo que eu vivi essa ilusão de que a minha mãe caiu, e que eu fui culpada, porque eu não vesti o vestido dela. E eu me senti mal, eu não me senti merecedora do amor dela, não me senti merecedora de nada. Como é que eu posso ter feito um negócio desse, ter prejudicado uma pessoa que eu amava? Percebem? Olha a gravidade da situação. Quando eu descobri isso, foi totalmente novo e libertador para mim. E isso todos nós vamos ter. A nossa criança, ela entende as coisas, às vezes, da maneira errada. Porque até mesmo nós adultos, quando falamos e discutimos na frente dos nossos filhos, né, das crianças, a gente não mede as palavras, né? E talvez uma coisa que você fale para sua esposa, ou a sua esposa fale para o marido, pode repercutir no ouvido daquela criança de uma outra maneira. Vou dar um exemplo. Você está bravo lá porque você pediu para ser marido, está bravo porque pediu para tua esposa ir no correio e ela não foi, por exemplo. Poxa, mas você não faz nada dentro de casa, você não faz nada, você não trabalha, você não faz nada. Eu te sustento e, no entanto, você não teve condições de capacidade para ir nem no correio para me ajudar.